Quando eu comecei a trabalhar na Câmara, foi 12 de abril de 2016. 4 de dezembro de 1998. 11 de novembro de 1963. Em meados dos anos 90. Foi um dia inesquecível. Dia 1º de outubro do ano de 1984. Eu cheguei a essa Casa Legislativa para exercer a nobre missão de varrer a Câmara, lavar banheiro e entregar correspondência numa bicicleta. Olha, eu entrei como auxiliar, passei pelo administrativo e aí fui crescendo, passei pelo departamento cerimonial, que me trouxe conhecimento com autoridades, me trouxe valores, que até então foi uma experiência muito boa para mim. Eu iniciei minhas atividades aqui no Poder Legislativo ainda enquanto fazendo parte da assessoria do meu saudoso pai, né, do vereador Lambreta. Em 2003, o vereador Leonardo Chaves, hoje que continuou fazendo parte do nosso quadro de parlamentares, ele me deu essa incumbência, de onde eu estou até hoje, transformada em recursos humanos, que não continua sendo um departamento pessoal. Eu gosto muito do que eu faço. Eu já trabalhei no Poder Executivo, no Poder Judiciário e eu posso dizer que eu me realizei no Poder Legislativo. Sim, gosto muito. Até porque qualquer atividade na sua vida você tem que ter o prazer para exercê-la. Eu adoro ser vereador, é muito tempo, 48 anos de mandato. As pessoas dizem: rapaz, como é que você tem saco para isso? Como é que você aguenta esse tempo todo? Eu digo, olha, quando a gente faz as coisas por vocação, a gente faz e esquece todos os problemas que a gente tem. Porque eu penso na minha cidade, eu nasci e me criei aqui em Caruaru, não é? Como eu digo no linguajar popular, eu fui maloqueiro ali da beira do rio, das margens do rio Pujuca. Eu me vejo muito, muito, muito realizada e agradecida a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar esses anos todos aqui. Eu acho que não é em vão. É uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer em lutar pela melhoria das pessoas, né? Esse é o papel do legislador e a gente sabe que o vereador, de fato, ele é o político que tem mais a relação mais próxima com a população e a gente tem que sentir prazer em tudo que a gente faz na vida. Então é muito prazeroso para mim. Muitas vezes, como em qualquer atividade, vem a tensão, pode vir até o estresse, mas faz parte. Mas cada dia essa energia se renova. Eu sou muito de escutar e tentar nessas escutas, vamos dizer, concretizar alguns sonhos meus e da população de forma geral. Por isso que eu me sinto bem nesse espaço, que é onde a população está mais próxima do poder. É o regime de representatividade do Poder Legislativo. Eu gosto, apesar de estar aqui só há 6 anos, antes daqui tem uma história, né? A gente sempre tem uma história. Eu acho que já estou aqui como bibliotecária há mais de 10 anos. E eu acho que o maior desafio que eu tive realmente foi pegar esse arquivo. Porque quando a gente chegou aqui, estava numa situação um pouquinho complicada e a gente teve que reestruturar todo o setor. Eu considero que eu aprendo todos os dias. Acho que a gente aprende todos os dias. Todo dia que eu venho na Câmara, que eu tenho contato com a Câmara e também na minha atividade parlamentar, a gente aprende com a equipe, né, com os vereadores e vereadoras. Eu já estou na 3ª legislatura, todas elas foram importantes, né? A primeira para mim foi muito marcante, porque eu não tinha meu pai ao meu lado, né, para me mostrar alguns caminhos que eu poderia seguir já da experiência dele, mas convivi com pessoas que fizeram parte da minha vida naquela legislatura, que somaram muito comigo. Tudo era feito muito manualmente. E quando a gente entrou em 2016, foi elaborada uma planilha no Excel e a gente trabalha com ela até hoje. E com base nessa planilha, começamos a digitalizar toda a documentação, né? Hoje a gente já digitalizou leis, decretos, resoluções, leis complementares e o próximo passo é entrar nos requerimentos mais antigos, né? Para que tudo isso seja colocado depois no SAPEC. Eu vejo no Poder Legislativo justamente a maior representatividade da população. Aqui os vereadores representam todas ou quase todas as categorias. Olha, o Poder Legislativo, para mim, dentro desse sistema democrático, é o poder melhor que tem. Nós vivemos num sistema democrático de direito, né, ou de direito democrático. Vai direcionar todas as leis, né? Todo o processo que a cidade precisa, seja um calçamento, seja
um piso salarial, nomear a rua, enfim, acho que ele é a base da cidade, né? Ele que faz tudo praticamente pelo cidadão. Saber os anseios populares, tá entendendo? Você tá próximo através dos requerimentos, através das escutas populares, você consegue visualizar as demandas, as principais demandas da população. E muitas vezes essas demandas são transformadas em realidade, sabe? Apesar de não ser um órgão que executa, mas eu vejo no Poder Legislativo como um órgão de assessoramento também do Executivo, porque ele sabe da realidade do que o povo precisa e assessora o chefe do Poder Executivo nas proposituras para atender essas demandas. Porque o Poder Legislativo ele é responsável por todas as leis que passam aqui, seja oriundos do Poder Executivo, seja oriundos do seu próprio poder, e tem um papel importantíssimo que é o poder de fiscalização. Em 1848, quando foi criada a vila da povoação de Caruaru, o Brasil estava passando por uma série de modificações. Foi de suma importância a publicação da primeira Carta Constitucional, a de 1824, porque ela, além de ter sido a primeira do país, a primeira do Brasil, o Brasil Império, esta Carta Constitucional, ela trazia 3 artigos que tratavam exclusivamente sobre a questão das câmaras municipais. Um deles dizia que, ao ser criada uma vila no território do Brasil, automaticamente seria instalada também uma Câmara Municipal, a qual caberia aos habitantes do lugar organizar uma eleição. A vila de Caruaru foi criada em 1848, em 16 de agosto de 1848, e ao ser criada já ficava determinado que haveria uma eleição para se dar posse à nossa primeira Câmara, 16 de setembro de 1849, ou seja, no ano seguinte. Então estamos completando 173 anos de posse da primeira legislatura. De fato, fazer parte dessa Casa Legislativa, que dia 16 completa 173 anos, é um momento muito especial para mim. Essa primeira eleição, ela foi organizada pela Vila de Bonito, a qual a povoação de Caruaru pertenceu até 1848. É a história de Caruaru. Não é à toa que aqui a gente tem a primeira ata, né? Da primeira reunião, 1849. E isso é uma coisa histórica, né? Quando houve a eleição da primeira Câmara, nós já tínhamos uma construção vizinha à igreja, que precedeu a construção da Igreja de Nossa Senhora das Dores, que era uma casa, vamos dizer assim, um hospital no entendimento daquela época. Uma casa que foi construída para atender as pessoas doentes daquela época. Onde nós estamos, nesse espaço aqui, isso aqui foi tudo adaptado. Esse aqui já foi o motor de luz, já foi cadeia pública, funcionava aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru, funcionava a Câmara e o Fórum usava aqui a Câmara. As audiências da Justiça eram realizadas nas bancadas dos vereadores. Então, e ainda tinha um comissariado de menores que funcionava aqui também. Ainda tinha o depositário que funcionava aqui também. Há também registro que a Câmara teria funcionado onde hoje é o Lactário, a Média de Pontes, que também funcionou uma cadeia. E assim são notícias esparsas que nós vamos encontrar. E a Câmara foi tendo uma nova condição, porque na época também, aqui só tinha 2 gabinetes. Um do presidente e do primeiro secretário. Nem o segundo secretário tinha direito a um gabinete. E tinha também um gabinete, mais 2 gabinetes, que um era do líder do governo e outro do líder da oposição. Então os vereadores também atendiam nas bancadas. Então aqui foi um pouco de tudo. O que eu vejo de avanço foi muito de inovação, principalmente de transparência,
principalmente algumas ações que foram realizadas aqui de exercício de cidadania, sabe? De trazer a população mais para dentro da Câmara, através de iniciativas feitas a Câmara Mirim, Câmara itinerante, em que a Câmara saía da sua estrutura física e ia para as comunidades, sabe? Para fazer as reuniões lá. Mas eu gosto de acompanhar o crescimento de cada um aqui, não só da instituição, como dos vereadores, né, e dos servidores principalmente, que são no dia a dia que a gente está ali junto, né, participando de decisões, participando de dúvidas, tirando dúvidas um com o outro, aprendendo. Isso é crescimento pessoal e profissional. Teve também a questão da TV Câmara, eu achei um avanço muito importante, uma ferramenta que trouxe mais transparência às discussões parlamentares, sabe, às proposituras. Vi também a questão do sistema de apoio ao processo legislativo, muito importante. E assim, são várias demandas que aconteceram ao longo desses anos que eu acho que trouxe benefícios para a população caruaruense de uma forma geral. Os principais avanços, eu acredito que foi a implantação do SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, porque tanto facilitou a tramitação, como acho que o acesso da população ficou um pouco mais fácil. E hoje nós temos uma Câmara que é considerada uma das mais transparentes do estado de Pernambuco. Nós preservamos pela austeridade nos gastos de recursos públicos, sabe? Nós cada vez mais tentamos aproximar a população do poder para caracterizar mesmo um regime de representatividade que é o poder legislativo. A gente vê o avanço, né, da própria estrutura da Câmara, né, em termos de funcionamento, de aproximação com a população, do trabalho que os servidores da casa, sejam eles os efetivos, prestadores de serviço, como os gabinetes dos vereadores, as assessorias, de ter uma relação mais próxima, né? Hoje nós temos os instrumentos, nós temos a TV Câmara, nós temos a transmissão pelas redes sociais. Então a gente observa que ao longo desses mais de 30 anos, a Câmara se desenvolveu, né? E sempre com o objetivo de aproximar a população. Eu enxergo esse avanço no ser humano. A qualidade que a cada presidente que passou aqui buscou de capacitar, de dar oportunidades a essas pessoas que também se propunham, né? Pessoas que se propunham a querer aprender e a querer fazer e se dar o seu melhor. Eu acho que esse avanço no ser humano. E hoje a gente tem mecanismos para isso, né? O próprio sistema SAPL proporciona isso, de você, enquanto cidadão, acompanhar tudo que cada vereador e cada vereadora faz, né? Como vota, como deixa de votar, o que ele defende, o que ele discute, de forma muito transparente, né? E as próprias sessões são transmitidas, né? Você tem as audiências públicas, as sessões solenes e as sessões ordinárias, onde você acompanha o dia a dia da Câmara. Então, eu, enquanto cidadão hoje, na minha época, enquanto não era legislador, um exemplo, eu não tinha essa ferramenta, né? A gente não tinha essa possibilidade, e hoje nós temos. E até do mundo que a gente vive hoje, onde se questiona tanto a atuação política, você ter um instrumento que você possa acompanhar o papel do seu político, do seu candidato, de quem você votou, é importante para você avaliar. Em 1852 e 53, a Câmara teve um embate muito grande, porque queriam mudar o local da Feira de Caruaru, que era na famosa Rua da Frente ou Rua do Comércio, hora onde hoje funciona a Câmara. E isso foi um movimento muito grande na Câmara, e isso está registrado em ata. E é uma história muito bonita de luta, e os vereadores se dirigem ao governador da província e, enfim, eles ganham o que solicitaram. E a feira permanece para o bem deles e de nós também, naquele momento aqui na Rua da Frente. Nós vivenciamos aqui muitas coisas importantes, né? Mas muitas também brigas e muitas coisas folclóricas, não é? Nós tínhamos vereadores aqui eu sempre lembro o Idelfonso Leite. Idelfonso Leite, ele era filho de Chico do Leite. O Chico do Leite foi vereador aqui, foi vice-prefeito do município. Foi cassado. E também foi uma coisa marcante que eu fiz aqui como presidente da casa. Eu devolvi os diplomas
Eu divulguei numa sessão solene aqui os diplomas daqueles vereadores que foram cassados injustamente, que foi Chico do Leite, Souza Pepeu e Manuel Messias. Numa reunião histórica nós devolvemos um diploma desse que tinham sido cassados pela ditadura de forma injusta. E Chico do Leite também era muito espirituoso. Então, o filho dele, que se elegeu, Ildefonso, infelizmente ele passou pouco tempo aqui, porque ele faleceu, né? Teve um problema cardíaco, ele teve um infarto e morreu. Estava jovem e morreu ainda. Mas tem uns fatos históricos, ele era bem esperto assim e tal. E uma vez a logomarca do governo de João Lira Filho, João Lira Neto, na época era o sol. E quando ele brigava com o prefeito, aí ele chegava e dizia, esse sol é fosco, esse sol não funciona para ninguém e tal, papapá. Aí o prefeito chamava ele, amaciava, conversava com ele, dava uns conselhos. Aí ele voltava aqui, aí começava a elogiar o prefeito. Aí a gente dizia assim, o sol voltou a brilhar. E a gente sempre brincava com ele desse jeito. E uma vez eu dizendo, né? Eu digo, ô vereador, Vossa Excelência não se define. Ele disse, ele tinha uma impostação de voz muito grande, disse, vereador, eu sou feita a onda do mar, eu vou e volto. Desejo que a Câmara esteja bem melhor que hoje, que a documentação daqui do arquivo esteja mais acessível ainda, que o cidadão consiga encontrar, se localizar, que a casa em si esteja composta com servidores a cada dia mais especializados. Eu acho que eu desejo isso para a Câmara. O conhecimento que a cada vereador que vem aqui traz e contribui, então eu acho que isso vai melhorando a cada ano. Então daqui a 10 anos isso aqui vai estar melhor, principalmente no lado humano, que é para onde eu sempre me volto. Uma coisa que eu sonho é a questão de uma revisão na lei orgânica. A nossa lei orgânica carece de algumas diretrizes que hoje, com o tempo, a gente necessita, o caso de políticas de meio ambiente, de participação popular, de acessibilidade, de mobilidade, sabe? Que hoje nossa lei orgânica não dispõe desses instrumentos, até porque ela foi construída em 90 e de lá para cá alteraram muitas coisas. Olhando para o futuro, né, nós estamos num momento importante também nessa legislatura, né? Estamos tendo o desafio, inclusive, da construção da nova sede, né, que será construída na Avenida Brasil, ali no bairro Universitário, né, um ambiente mais qualificado para recebermos a população, para que os servidores possam desenvolver melhor os seus trabalhos e, obviamente, os vereadores e vereadoras também desenvolverem melhor suas atividades parlamentares. É necessário, né? Acho que esse prédio já deu sua contribuição, né, dentro da sua história. Eu quero agradecer a vocês, não é? E terminar dizendo, essa casa é minha vida. Claro que é feita por pessoas e é isso que fortalece. E eu sei que a cada dia que passa, a gente melhora. Eu gostaria, assim, para encerrar essa pequena conversa, esse pequeno diálogo, dizer que me sinto muito feliz de hoje nós termos uma cidade com a população de mais de 350 mil habitantes, de ter uma Câmara com 23 pessoas nos representando e, além do mais, a presença feminina, não é? Nas últimas legislaturas, não é? Apesar da primeira vir lá da década de 30, da época de Getúlio Vargas, que foi a professora Sinhazinha, mas esse interesse da mulher em também participar de forma ativa das atividades de uma Câmara, isso é muito importante e eu me sinto muito feliz e satisfeita com isso. Quer dizer, aquela política ou aquela educação de politizar as pessoas sem nenhuma discriminação, parece que está causando realmente os seus efeitos, quando nós temos hoje mulheres e mulheres dinâmicas numa Câmara do porte da Câmara de Caruaru. Nessa legislatura tem uma marca importante e que não tenho dúvidas que ela será ampliada, que é a participação de vereadoras, né, no Poder Legislativo. Essa legislatura quebrou a barreira que historicamente só uma vereadora era eleita e chegou a legislatura que nenhuma foi eleita. E hoje nós temos 4 vereadores que têm contribuído bastante com a discussão na casa. Então acredito que a população da cidade também vai ter essa maturidade até para que
essa representação seja ampliada. Eu prefiro deixar na memória coisas boas que sempre buscaram trazer um espaço de democracia e de representatividade para a população de Caruaru. As pessoas que procuram a Câmara, elas são muito bem assistidas. Por quê? Porque nós temos um corpo de servidores e de prestadores de serviço, de estagiários que passam por aqui, que estão aqui, são todos imbuídos num só propósito, de dar o seu melhor para contribuir para... Eu acho que não é só pelo desenvolvimento da Câmara, não, é para a população de Caruaru. E quando nós nos reportamos ao Legislativo do município, parece que essa proximidade com o povo a gente fica mais visível, a exemplo da nossa. Então, eu acredito que podemos afirmar que o Legislativo da cidade de Caruaru é, de fato, uma casa do povo. Não é uma casa do povo apenas no momento em que se faz uma audiência pública, mas é uma casa do povo a partir da hora em que qualquer cidadão a procura e é bem recebido. As portas da Câmara Municipal de Caruaru sempre está aberta para receber qualquer cidadão.